Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sob os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ei, divina luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Gostaria apenas de resumir bem essa leitura de hoje, essa pequena homilia. Nós teremos hoje também 2 batizados, né? E depois também vai ter uma homenagem no final, portanto vamos ser bem objetivos. Mas eu gostaria de citar pelo menos a segunda leitura da carta aos Romanos, quando São Paulo escreve, que vai nos fazer meditar sobre todo o início deste mundo e como nós temos que repensar a nossa fé, repensar o nosso batismo e também olhar para a história e entender. Quando São Paulo vai falar para aquele povo, anunciando Jesus como Salvador, vai citar que Cristo, Ele morreu por todos nós, nos deu a vitória sobre a morte. Por quê? Ele vai citar então Adão, que morreu, e por Adão, pela desobediência dele, que aqui na Bíblia cita este exemplo de Adão e Eva, não quer dizer que eles tenham realmente existido, mas na verdade Deus usou essa história para nós entendermos todo o início. O pecado, ele começou a existir no mundo pela desobediência, a desobediência de Adão e Eva. Até Moisés, como fala aqui, todos que morreram no pecado. E somente com o Cristo vindo é que veio para remir os pecados daqueles que morreram, tanto que nós rezamos isso quando Jesus morre, ele desce à mansão dos mortos para justificar e trazer aqueles que morreram no pecado. Mesmo sem ter pecado, mesmo terem sido homens, não ter pecado eles teriam, claro, mas mesmo sendo homens que viveram nesse mundo uma vida próxima de Deus, Jesus teve que ir à mansão dos mortos e resgatar. Por quê? Existia uma grande dívida, a desobediência que gerou a morte.
São Paulo ainda vai dizer, numa outra parte, que o salário do pecado é a morte. Portanto, essa transgressão ficou aberta, uma ferida aberta no mundo, na sociedade. E Deus enviou então o seu Filho para que ele morresse no nosso lugar e nos desse a vitória sobre a morte. Claro que há a morte física, mas aqui vamos mais a fundo, é a morte espiritual, que o Evangelho vai falar, vai dizer para nós, né? Pior é perder a alma, né? Não só a vida desse mundo, que não é nada, a vida desse mundo é um piscar de olhos, né? Mas perder a salvação, perder a alma também, perder esse convívio em Deus. É isso que a segunda leitura São Paulo quer trazer para aqueles irmãos lá e hoje para nós, né? Jesus derramando seu sangue na cruz, morrendo, ele também se fez um de nós, passou pela morte, também se fez humano, né? Santo Agostinho vai dizer que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem porque ele assumiu a nossa condição humana, morreu e no terceiro dia ressuscitou, então vencendo a morte. E o Evangelho vai dizer que essa morte, irmãos, não seja a morte eterna. Na verdade, como diz Jesus para Lázaro, né? Respondendo para a Marta e Maria, ele apenas dorme. Então, aqueles que morrem estão numa dormição, e um dia o Senhor irá julgar, irá trazer então a graça da ressurreição. Eu já falei aqui num outro momento, num outro dia, que após a morte nós temos o juízo particular, e aguardamos aí o juízo final, né? Então são duas coisas diferentes, mas por isso Jesus vai falar hoje no Evangelho, não tenham medo de matar o corpo, pior é perder a sua alma, o seu espírito, né? E voltar para o inferno, que é um estado, né? Um estado, não é um local, um estado de vida, né? Um estado de tormento que a gente vive. Por isso Jesus vai dizer para os seus apóstolos, né? O que vos digo na luz do dia, não na escuridão. Não tenhais medo de anunciar o Evangelho, de sofrer pela minha causa, porque ele vai encerrar dizendo: diante do Pai eu vou defendê-los. Não somente lá, Jesus envia o Espírito Santo, que o Pai envia para ser o Paráclito, o Consolador, o advogado nosso, também nesse mundo. Aqui, essa vida terrena, já podemos viver um pouquinho desta defesa. O Espírito Santo, ele caminha na igreja. Portanto, irmãos, muito cuidado com aqueles que não só matam o corpo, mas também mataram a nossa alma, quando tiram de nós a fé, né? Quantos que estão aí que já perderam o sentido da vida, não vêm mais à igreja, não participam mais de nada, não acreditam mais em nada, Deus não existe para eles, né? Já perderam a sua vida em Deus. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado para que a gente também não se perca nesse caminho. Não deixe desta unidade com o Pai. Hoje, o nosso bispo dizia que todos sejam um. Cuidado para não se afastar da igreja, cuidado para não se afastar daqueles que seguem o caminho de Deus. A preocupação dele, olhando para os sacerdotes que estavam atrás, dizia: olhem, vocês vão comigo ser igreja? Vão anunciar esse evangelho vivo? Ou vocês vão ficar aí deixando que a igreja fique morta aí, né? Não. Então a preocupação de Jesus também é com isso. Não tenhais medo. Vós valeis mais que muitos pardais, que não tem alma, não tem espírito, mas Deus não deixa eles sofrerem, né? Não deixa, são criaturas de Deus. Então, meus irmãos, que nesta noite nós tenhamos essa compreensão da palavra de Deus. Cuidado para não se deixar levar, né, pelo mundo, pelos seus enganos, e a gente perder o que é mais precioso, que não é essa vida. Essa vida a gente vai perder sim, desse mundo, perder a nossa alma e o nosso espírito, se afastar de Deus, né? Desobedecer a Deus, como foi a desobediência lá no início, né? Que o homem desobedeceu a Deus porque ele quis fazer o que ele bem entendia, né? E com isso trouxe para o mundo a morte. Então que
final de semana a gente medite um pouco isso. Vamos caminhar na luz, né? A escuridão está aí, a gente sai lá na rua, né? Às vezes falta luz na nossa casa, cadê a vela? Procura a vela, né? Naquela escuridão, tudo se batendo dentro de casa. Como é ruim a gente andar na escuridão, né? Quando a gente vê uma fagulha de luz, a gente se aproxima dela. Jesus é a luz que quer iluminar a todos, né? Jesus é aquele que ama a cada um de nós a ponto de dar a vida, de morrer na cruz, né? Ser tido como um ladrão, mas mesmo lá na cruz, derramando todo o seu sangue, ele disse: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. O amor de Cristo continua valendo, gente, não foi passado, é presente. Caminhamos na luz, essa luz quer alcançar a todos. Quando nós, na nossa casa, apagar a luz, vamos olhar dentro do nosso coração e ver que Jesus já acendeu uma luz dentro de nós, essa luz que nos ilumina a caminhar nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja